Você já percebeu como às vezes rimos daquilo que não entendemos? Como o riso pode ser nossa última defesa antes de enfrentarmos uma verdade que nos assusta. Hoje vou compartilhar com você uma das revelações mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, mais misericordiosas das Escrituras Sagradas. Uma verdade que arqueólogos, historiadores e linguistas têm confirmado através de descobertas fascinantes. Houve um tempo em que o povo de Deus riu dos sinais divinos, zombou dos profetas, ridicularizou os avisos celestiais, até que o exílio chegou e aqueles símbolos estranhos fizeram sentido tarde demais. E o que você vai descobrir hoje sobre esse padrão bíblico pode mudar completamente a forma como você interpreta os sinais que Deus coloca diante de você neste exato momento. Deixe-me levar você a uma jornada no tempo para a antiga Jerusalém, cerca de 600 anos antes de Cristo. Imagine as ruas movimentadas da cidade que hoje corresponde à cidade velha de Jerusalém, com seus aproximadamente 800 metros de comprimento de norte a sul. Naquelas ruelas estreitas, onde arqueólogos descobriram recentemente vestígios de cerâmica e estruturas do período do primeiro templo, caminhava um homem que se tornaria um dos profetas mais incompreendidos da história: Jeremias. A palavra profeta vem do hebraico navi, que originalmente significava aquele que é chamado ou aquele que anuncia, alguém que não falava por si mesmo, mas trazia a voz de Deus. E Jeremias carregava uma mensagem que ninguém queria ouvir. Para entendermos o que aconteceu, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em um contexto de falsa segurança. Antropólogos culturais revelam que a sociedade judaica do século VII a.C. havia desenvolvido uma teologia da invencibilidade. Eles acreditavam que, por possuírem o Templo de Salomão, por serem descendentes de Abraão, por terem a Arca da Aliança em seu território, Deus jamais permitiria que Jerusalém caísse. Historiadores explicam que essa mentalidade era reforçada pela memória coletiva de como Deus havia protegido a cidade durante o cerco assírio no reinado de Ezequias, cerca de 100 anos antes. Quando 185 mil soldados assírios morreram em uma única noite, conforme registrado tanto no segundo livro dos reis quanto em documentos assírios descobertos em Nínive, isso criou uma narrativa de proteção divina automática. Mas Deus começou a enviar sinais estranhos. E aqui está algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. Os profetas não usavam apenas palavras. Eles performavam atos simbólicos que eram registrados tanto nas Escrituras quanto na memória cultural do povo. Jeremias recebeu uma ordem divina peculiar, registrada no livro de Jeremias, capítulo 27. Ele deveria fazer um jugo de madeira e cordas, colocá-lo sobre seu próprio pescoço e caminhar pelas ruas de Jerusalém como um animal de carga. A palavra hebraica para jugo é ol, que carrega o sentido de peso, subjugação, servidão. Jeremias estava literalmente encarnando a mensagem de que Jerusalém se tornaria escrava de Babilônia. Imagine a cena. Um homem respeitável, de família sacerdotal, caminhando curvado sob um jugo de boi pelas ruas da capital. Para aquela sociedade, isso era mais do que estranho, era escandaloso. O contexto cultural explica que o jugo era símbolo de humilhação total, usado apenas em animais ou em prisioneiros de guerra. Documentos da época confirmam que povos conquistados eram frequentemente forçados a passar sob um jugo como sinal de submissão. E aqui estava um profeta dizendo que isso aconteceria com o povo escolhido de Deus. As pessoas riram, mas o riso na Bíblia e especialistas em literatura hebraica explicam isso com precisão. Muitas vezes não expressa alegria, mas desprezo, zombaria, recusa em aceitar uma realidade indesejada. A palavra hebraica sachak pode ser traduzida como rir, mas também como zombar, ridicularizar, desprezar.
Era um riso de defesa, um mecanismo psicológico e espiritual para afastar uma verdade aterrorizante. Quando não conseguimos aceitar um aviso, quando a mensagem é grande demais para nossa fé pequena demais, rimos. Transformamos o mensageiro em piada para não precisarmos lidar com a mensagem. E não foi só Jeremias. Ezequiel, cujo nome vem do hebraico Yesheskel, significando Deus fortalecerá, recebeu ordens ainda mais bizarras. No livro de Ezequiel, capítulo 4, Deus ordena que ele se deite sobre o lado esquerdo por 390 dias e depois sobre o lado direito por 40 dias, totalizando 430 dias deitado publicamente. Cada dia representava um ano de pecado de Israel e Judá. Arqueólogos que estudam a vida cotidiana da Babilônia antiga, onde Ezequiel vivia exilado junto ao rio Quebar, que hoje corresponde ao canal Shat en-Nil no Iraque, explicam que esse tipo de performance profética acontecia nas praças públicas, onde todos podiam ver. Mais ainda, Ezequiel deveria cozinhar seu alimento sobre esterco humano. Deus depois permitiu que usasse esterco de animal, mas a mensagem era clara. O exílio traria condições tão degradantes que o povo violaria suas próprias leis de pureza apenas para sobreviver. Para entendermos o impacto disso, precisamos saber que, para um judeu, as leis de pureza alimentar não eram preferências culturais, eram mandamentos divinos gravados na identidade nacional. Antropólogos culturais revelam que violar essas leis era considerado perder a própria identidade como povo de Deus. As pessoas riram, os líderes religiosos zombaram, os sacerdotes do templo, que deveriam interpretar os sinais divinos, ridicularizaram os profetas. E aqui está algo que historiadores explicam com clareza. Não foi ignorância individual, foi cegueira coletiva. Quando toda uma sociedade está investida em uma narrativa falsa, quando líderes políticos e religiosos se unem em torno de uma mentira confortável, a verdade se torna minoria ridicularizada. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que esse padrão se repete. Egípcios, assírios, babilônios, todos tiveram momentos em que profetas e sábios foram silenciados por consenso social antes de grandes catástrofes. Mas por que Deus escolhia sinais tão ridículos? Por que não enviar mensagens claras, discursos diretos, argumentos lógicos? Especialistas em pedagogia divina explicam que símbolos falam a uma parte mais profunda do ser humano do que palavras. Um argumento pode ser debatido, mas um símbolo encarnado permanece na memória. O escândalo do símbolo antes da compreensão era intencional. Deus usava o desconforto como ferramenta educativa. Quando Jeremias quebrou um vaso de barro no vale de Inom, região que hoje fica ao sul da cidade velha de Jerusalém, aproximadamente 500 metros do portão do esterco, o barulho da cerâmica se estilhaçando ecoou como profecia. Assim, Deus quebraria Jerusalém. Recentes escavações revelaram que o Vale de Inom era usado como depósito de lixo e lugar de rituais idólatras, tornando a escolha do local ainda mais simbólica. E então aconteceu algo que estudiosos do comportamento divino raramente comentam. Deus se calou. O padrão bíblico é claro. Deus fala, o povo ri, Deus envia mais sinais, o povo zomba, Deus se cala, o exílio vem. O silêncio divino é o último sinal antes do juízo. No livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, há uma profecia aterrorizante. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A palavra hebraica para fome aqui é ra'av, que significa não apenas ausência de alimento, mas definhar, morrer por privação. Quando Deus para de falar, quando os profetas se silenciam, quando não há mais avisos, o juízo já começou. Em 508 e 7 a.C., exatamente como os profetas haviam anunciado,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém. A distância entre Babilônia e Jerusalém era de aproximadamente 880 quilômetros, uma jornada que na época levaria cerca de 3 a 4 meses a pé. Geólogos descobriram que o exército babilônico seguia a rota da meia-lua fértil, passando pelo rio Eufrates, atravessando a Síria, descendo pela costa do Mediterrâneo. Documentos cuneiformes, descobertos nos arquivos de Babilônia, que hoje estão no Museu Britânico, confirmam os detalhes do cerco descritos no segundo livro dos Reis, capítulo 25. O cerco durou aproximadamente 18 meses. Historiadores explicam que a tática babilônica era cortar todos os suprimentos e esperar que fome, doenças e desespero quebrassem a resistência. Engenheiros militares da época construíam rampas de terra para alcançar as muralhas, táticas que arqueólogos identificaram em diversos sítios do Oriente Próximo. E então, em 508 e 6 a.C., as muralhas caíram. O Templo de Salomão, construído 400 anos antes, foi destruído. A Arca da Aliança desapareceu da história. A elite de Judá foi levada em correntes para a Babilônia. E aqui está o que mais impressiona. Naquele momento, todos os símbolos fizeram sentido. O jugo de Jeremias, eles agora usavam correntes reais. O vaso quebrado, Jerusalém estava em ruínas. O jejum forçado de Ezequiel. Eles comiam rações de sobrevivência na Babilônia. Os sinais que pareciam absurdos eram profecias precisas. O exílio não foi apenas punição, foi o momento em que o símbolo finalmente se tornou legível. A dor funcionou como lente interpretativa. Quando o povo entendeu, já era tarde. Mas há algo ainda mais profundo aqui, algo que estudiosos da misericórdia divina revelam. Antes de ser juízo, o símbolo era graça disfarçada. O sinal não era ameaça, era oportunidade de escape. Cada ato profético estranho era um convite ao arrependimento. Deus não enviava sinais para confundir, mas para acordar. A tragédia não foi o exílio em si, mas a rejeição sistemática dos avisos. O hebraico tem uma palavra fascinante, techuvá, que significa retorno, arrependimento, voltar para Deus. Durante décadas, Deus ofereceu techuvá através de símbolos incompreendidos. Durante décadas, a misericórdia se disfarçou de escândalo. Durante décadas, a graça foi rejeitada como loucura. Documentos do período do exílio, incluindo textos descobertos em Tel Aviv, uma cidade judaica na Babilônia, revelam que durante o cativeiro, o povo finalmente começou a estudar e preservar as profecias que haviam ridicularizado. Foi no exílio que grande parte do Antigo Testamento foi compilado e editado na forma que conhecemos hoje. A memória coletiva foi reconstruída com uma autoconsciência dolorosa. Eles haviam rido dos avisos de Deus. E existe uma dimensão ainda mais misteriosa. Alguns símbolos não foram feitos para serem entendidos imediatamente. Eram profecias seladas até o cumprimento. O símbolo funcionava como testemunha futura, não aviso imediato. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, Deus diz a Daniel: Tu, porém, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. A palavra hebraica para selar é shatam, que significa fechar com selo oficial, tornar inacessível até o momento certo. Deus estava falando para o depois, não para o agora. Havia mensagens dentro de mensagens, camadas de significado que só gerações futuras compreenderiam. Especialistas em literatura apocalíptica explicam que essa técnica de selar profecias era comum na cultura do Oriente Próximo Antigo. Reis escreviam mensagens em cilindros de argila, selavam e enterravam como testemunhos para o futuro. Quando escavadas séculos depois, essas mensagens provavam a veracidade de eventos históricos. Deus usava uma linguagem cultural que aquele povo entendia.
profecias eram testemunhas seladas, esperando o momento certo de validação. Mas aqui vem a revelação que muda tudo. Esse padrão não aconteceu apenas uma vez. É um princípio recorrente na relação de Deus com a humanidade. Sempre que Deus envia sinais e eles são ridicularizados, o juízo segue. Sempre que profetas são zombados por consenso social, a catástrofe vem. Sempre que o riso substitui o arrependimento, o silêncio divino precede o cumprimento da palavra. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 19, os zombadores dizem: apresse-se Deus, acelere a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se e venha o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Eles desafiavam Deus ironicamente, como quem diz: prove que você está falando sério. E Deus provou. A palavra hebraica para zombaria aqui é laeg, que carrega o sentido de ridicularizar, escarnecer, tratar com desdém. Laeg não é dúvida honesta, é arrogância espiritual. É saber que algo pode ser verdade, mas escolher rir mesmo assim. Historiadores que estudam padrões civilizacionais identificam que sociedades em declínio frequentemente apresentam características comuns: aumento da arrogância intelectual, desprezo por advertências morais, confiança excessiva em estruturas humanas e, curiosamente, uma tendência crescente de ridicularizar vozes proféticas. Quando uma cultura começa a rir de seus profetas, ela está nos estágios finais, antes de uma grande ruptura. E isso nos leva a uma conexão que deve ser feita com extremo cuidado. Existe um eco desse padrão nas narrativas escatológicas. No Apocalipse, livro final das Escrituras, há referências a sinais nos céus, eventos estranhos, mensagens incompreendidas. A palavra grega para sinal é semeion, que significa marca distintiva, evidência de algo maior, prodígio. No capítulo 6 do Apocalipse, há descrições de eventos cósmicos que soariam completamente absurdos para quem não tivesse olhos espirituais para ver. Mas não estou aqui para fazer sensacionalismo apocalíptico. Estou aqui para mostrar um princípio eterno. Deus fala através de sinais que parecem estranhos porque quer separar aqueles que têm fé daqueles que confiam apenas em evidências confortáveis. Os sinais divinos sempre foram incompreensíveis para quem olha apenas com olhos naturais. Sempre foram motivo de riso para quem rejeita a possibilidade de Deus se comunicar fora dos padrões humanos. Teólogos que estudam a pedagogia divina ao longo da história da salvação explicam que Deus consistentemente escolhe métodos que humilham a sabedoria humana. Por quê? Porque fé não é concordar com o que é óbvio, é confiar quando não se vê com clareza. O símbolo estranho força uma decisão. Vou confiar em Deus mesmo quando não entendo, ou vou rir porque parece loucura? E você percebe o paralelo com nossa época? Vivemos em uma geração que ri de tudo que não pode ser imediatamente explicado, medido, comprovado. Uma geração que transforma em meme aquilo que deveria examinar com seriedade. Uma geração que zomba de advertências morais porque soam antiquadas. Uma geração que, como aquela antiga Jerusalém, confia excessivamente em suas próprias estruturas e despreza vozes que falam de juízo vindouro. Mas aqui está a misericórdia. Enquanto há sinal, há tempo. O símbolo é a graça de Deus avisando antes de agir. A estranheza do sinal é proposital. Ela força você a parar, questionar, buscar. Quando Deus envia um sinal que você não entende, não ria, pergunte. Quando Deus permite que algo incomum cruze seu caminho, não ridicularize, investigue. Quando uma mensagem parece escandalosa demais para a sua teologia confortável, não a rejeite automaticamente, examine-a à luz das Escrituras. O povo de Jerusalém teve décadas de avisos, décadas de sinais, décadas de profetas caminhando com jugos, quebrando vasos, deitando-se publicamente, e eles riram,
até que as correntes se fecharam em seus próprios pescoços e não havia mais nada para fazer além de lembrar com lágrimas dos sinais que haviam desprezado. Salmo 127, versículo 3 diz: Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Jerusalém tinha muralhas grossas, tinham o templo, tinham exércitos, mas não tinham obediência, e todas as estruturas humanas caíram quando a proteção divina foi removida. Arqueólogos mediram as muralhas de Jerusalém do período do primeiro templo. Tinham aproximadamente 7 metros de altura e 4 metros de espessura em alguns pontos. Eram fortificações impressionantes. Mas não adiantou nada. A lição que carrego no coração e compartilho com você hoje é esta: Deus ainda fala através de sinais. Alguns você entenderá imediatamente, outros só farão sentido depois, e alguns parecerão completamente absurdos no momento. Sua resposta a esses sinais define seu destino. Você pode rir, como fez Jerusalém, ou pode ajoelhar e perguntar o que Deus está tentando dizer através daquilo que você não compreende. O exílio babilônico durou 70 anos, exatamente como Jeremias havia profetizado no capítulo 29, versículo 10. 70 anos de lamento, de saudade, de arrependimento. 70 anos cantando junto aos rios da Babilônia, conforme registrado no Salmo 137. 70 anos se perguntando como haviam sido tão tolos de rir dos profetas. E quando finalmente retornaram à terra prometida, sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, documentado tanto nas Escrituras quanto no cilindro de Ciro descoberto em 1879, eles voltaram transformados. Voltaram como um povo que havia aprendido, da maneira mais dolorosa possível, que quando Deus envia um sinal, por mais estranho que pareça, é melhor ouvir do que rir. Hoje, neste exato momento, enquanto você ouve ou lê estas palavras, Deus pode estar enviando um sinal para a sua vida. Pode ser algo que parece pequeno, irrelevante, até absurdo. Pode ser uma palavra que alguém falou e ficou ecoando em sua mente. Pode ser uma circunstância estranha que você não consegue explicar. Pode ser um desconforto espiritual que não tem causa aparente. Não ria, não descarte, não ridicularize, porque a história ensina, as Escrituras confirmam e o Espírito Santo testifica. Os sinais que Deus envia hoje podem ser a chave para evitar o exílio de amanhã. E eu não estou falando apenas de exílio geográfico. Estou falando de exílio espiritual, aquela distância fria entre você e Deus que acontece quando você para de ouvir sua voz. Estou falando do exílio emocional, quando você se vê preso em consequências que poderia ter evitado se tivesse prestado atenção aos avisos. Estou falando do exílio relacional, quando conexões preciosas se quebram porque você riu dos sinais de alerta que Deus colocou no caminho. A sabedoria que vem de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, é esta: humildade para reconhecer que não entendemos tudo, sensibilidade para perceber quando Deus está falando, e coragem para obedecer mesmo quando o sinal parece estranho. Jesus mesmo foi um sinal que multidões ridicularizaram. Um carpinteiro dizendo ser filho de Deus, um nazareno afirmando ser o Messias, um homem que andava com pescadores e cobradores de impostos alegando ter autoridade sobre o sábado. As elites religiosas da época riram, zombaram, o crucificaram. Mas 3 dias depois, o sinal mais estranho de todos aconteceu: um túmulo vazio. E aqueles que haviam rido foram confrontados com uma verdade que mudou a história humana para sempre. A ressurreição de Cristo foi o símbolo definitivo de que Deus fala através do impossível, do escandaloso, do que desafia toda a lógica humana. Então eu termino com um convite que vem direto do coração de Deus, mediado pela graça de Jesus Cristo, para a glória do Pai Celestial. Não ria dos sinais, não hoje, não amanhã, não nunca. Quando algo em seu espírito se agita com uma palavra,
pare e ore. Quando uma circunstância incomum se repete, busque entender o que Deus está dizendo. Quando um profeta, um pastor, um irmão traz uma mensagem que incomoda, examine-a com seriedade antes de descartá-la. Que o Senhor Jesus Cristo, em sua infinita misericórdia, nos conceda olhos que veem além do óbvio, ouvidos que escutam além do confortável, e corações que respondem aos sinais divinos com fé, não com riso. Que Ele nos livre da arrogância espiritual, que transforma advertências em piadas. Que Ele nos proteja da cegueira coletiva que silencia profetas e ridiculariza verdades. E que quando nossa geração for julgada pela história e pela eternidade, não sejamos encontrados entre aqueles que riram dos sinais até que o exílio chegasse e tudo fizesse sentido tarde demais. Porque o amor de Deus é revelado não apenas em suas bênçãos, mas em seus avisos. E cada sinal estranho que Ele envia é uma demonstração de que Ele ainda se importa, ainda fala, ainda deseja que voltemos para Ele antes que seja tarde demais. Essa é a mensagem que arqueólogos desenterram das ruínas de Jerusalém, que historiadores leem nos registros antigos, que linguistas descobrem nas palavras originais das Escrituras e que o Espírito Santo continua sussurrando ao coração de cada pessoa disposta a ouvir. Que a paz de Cristo Jesus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Que você seja contado entre aqueles que ouviram, que entenderam, que obedeceram aos sinais de Deus. E que quando o dia final chegar, quando todos os símbolos fizerem sentido completo, você esteja entre aqueles que não riram, mas que confiaram, que não zombaram, mas que se curvaram diante da sabedoria eterna do Deus que fala através de sinais estranhos para salvar aqueles que amam. Para a glória de Deus Pai, através de Jesus Cristo nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém e amém.